meus corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Boa noite, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Evangelizar é preciso, conhecer a Palavra de Deus é preciso. Quero acolher todos vocês que nos acompanham pelos canais abertos. Inclusive, eu quero acolher Arco Verde, Pernambuco, que há 15 dias atrás passou a nos assistir pelo canal aberto, Arco Verde, Pernambuco, nos assistindo pelo canal 26. Sejam todos bem-vindos. Acolho também vocês que nos acompanham pelas parabólicas digitais, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Preparado? Tudo pronto? Pegue a caneta, caderno e Bíblia e vamos mergulhar agora na Palavra de Deus. Vamos acompanhar todos esses ensinamentos com Dom José Antônio Peruso. William, boa noite. Joelma, Vinícius, boa noite. Juliano, muito boa noite. Querido irmão telespectador, telespectadora, com muito grande afeição, quero saudá-lo, quero saudá-la. E aqui nos encontramos, desde os estúdios da TV Evangelizar, aqui em Curitiba. E aqui nos encontramos para mais uma edição do Conhecendo a Palavra. Por 2 anos, um pouco mais, estivemos debruçados sobre o Evangelho de Lucas. Na outra vez, no último programa, apresentamos, ainda que introdutoriamente, o contexto, a história, a situação da vida comunitária, do cristianismo, da igreja nas suas primeiras décadas, o contexto no qual surgiu o Evangelho de João. Hoje, vamos lançar os olhos sobre o texto diretamente. Então, William, você que andou recomendando, pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, esteja a postos. Vamos precisar de você, mas eu não devo esquecer, William. Temos uma tradutora aí, que em linguagem de Libras, faz chegar a palavra ou ajuda muitos irmãos nossos que têm dificuldades para ouvir, mas a palavra lhes chega. Porque há quem esteja aqui a traduzir num trabalho silencioso, pouco visto, mas fundamental, tão importante quanto é para mim falar ao microfone, é para eles. Os nossos irmãos com dificuldades auditivas, para eles é importante. A nossa colaboradora, a Terezinha, está aqui para nos ajudar. Ô, Tere, muito obrigado. William, você está pronto? Estou pronto. O nosso texto de hoje, telespectador, está pronto? Vamos lá. Texto complicado de hoje. Difícil. Com uma linguagem fortemente simbólica e teologicamente muito densa. Vamos tentar explicar. É João 1,
capítulo 1, versículo 1 a 18, estamos a ler hoje o prólogo. Talvez precisemos de 2 programas, William, 18 versículos. Hoje começaremos a primeira parte. Você pode começar, vamos lê-lo na sua totalidade, o prólogo, depois, parte por parte, nas explicações, na sequência explicativa. William, a palavra é sua. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, mas de uma vontade do homem, nem de vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e chama. Ele é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Ótimo. Aqui temos o chamado prólogo do Evangelho de João. Texto fácil, não, William? Simples, de fácil percepção e compreensão, de uma evidência apolínea, não é assim que se fala? Ou de uma densidade teológica muito rica, mas que requer atenções, cuidados, explicações. Confesso, também eu, já faz bastante tempo que, de alguma maneira, explico textos bíblicos, mas este é particularmente marcado por muitas complexidades. Mas vamos tentar entender, afinal, se João podia escrever, não é porque há quem podia compreendê-lo e lê-lo. Se outrora compreenderam, acredito será possível agora. Comecemos, então. O que é um prólogo? Aí na sua Bíblia, como está? O título é prólogo, né? Prólogo. É preciso que compreendamos do que se fala quando se chama prólogo. Não é uma mera introdução. Na introdução, William, como quando você ganhar o seu prêmio Nobel de literatura, você vai ver que alguém vai fazer um prefácio para o seu livro e vai falar da sua capacidade de escrever, do seu estilo, da limpidez de sua linguagem, da lógica dos seus pensamentos. Isto é um prefácio. Fala do autor, elogia, é prefácio. Introdução é quando você vai escrever, ou o telespectador escrever um artigo ou escreve um livro,
E na primeira página vai dizer sobre as motivações, por que quis escrevê-lo, como é que subdividiu o texto, os grandes temas que se apresentarão numa espécie de ordem mais explicativa e didática. Quando se trata de prólogo, sim, tem valor de introdução, mas tem algumas singularidades que lhe são próprias. Parece importante que tenhamos aqui, comecemos pela frase pró-logos, antes da palavra. O telespectador poderá ler atentamente aqui comigo, estou apontando pró, esse é uma espécie de prefixo pró, que aponta, tem um sentido de anterioridade, antes da palavra, antes do escrito. E isso era comum no tempo de João, uma espécie na literatura antiga, grega, latina, era corrente apresentar um pré-discurso. Hoje, quando querem falar e explicar prólogo, os especialistas falam de metalinguagem. Caramba, metalinguagem. Vou lhe explicar, William. Aqui eu tenho uma Bíblia. Metalinguagem. Quando se fala em Bíblia, todos já pensam palavra de Deus ou Sagrada Escritura. Eis aqui o caráter de metalinguagem. Usa uma palavra, um termo, pode ser uma frase, para referir-se a um todo. Bíblia. Eis uma espécie de metalinguagem de prólogo. Bíblia. Agora eu vou folhear. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. Agora eu estou vendo as diferentes partes. Prólogo, metalinguagem, Bíblia. Depois, João, Lucas, Marcos, Mateus, profeta Sofonias, profeta Abdias, diferentes livros, diferentes autores, diferentes temas, e todos eles fazem de alguma maneira parte do todo da Bíblia. Ao falar Bíblia, refiro-me às diferentes partes dela. Ao falar prólogo, estou a apontar pelo conteúdo o que será visto em toda a obra que será lida. Vamos um pouco mais, sempre tentando explicar o sentido de prólogo. De alguma maneira, ele se pronuncia sobre toda a história que virá a seguir e que será narrada. Você pode observar e o telespectador pode também acompanhar. Vamos observar alguns versículos aqui do prólogo. Vamos ao versículo 6, por exemplo. Você pode ler, por favor? Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ao longo do livro do Evangelho de João, do quarto Evangelho, logo no início vamos encontrar esta figura, João Batista, sua ação. O que fará ele? Versículo 7. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. Então já aponta aqui no prólogo qual é o sentido daquilo que encontraremos acerca de João. O ministério de João, que depois de João Batista, daqui a pouco, ao folhear, vamos encontrá-lo, já tem um título e uma definição no prólogo. Qual? Testemunha acerca do grande personagem que o evangelista quer
acerca do qual o autor da obra, o evangelista, quer abordar. Vamos, por exemplo, aí ao versículo 8. Você pode ler, por favor, William? Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele fala da luz, e mais adiante vamos encontrar, João Batista não era a luz, mas vamos encontrar alguém que vai dizer, eu sou a luz do mundo. O prólogo está a indicar personagens ou temas que, na sequência da obra, serão abordados. Podemos ir a mais um exemplo, entre outros, nós poderemos ver versículo 15. Você pode ler, por favor, William? João dá testemunho dele e clama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim. Daqui a pouco vamos ver João a falar isso. Veja o versículo 11, por favor, William. Está a falar do verbo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. O telespectador percebe, ao ler depois nas páginas que seguem, que há muitos que não o receberam, que não o acolheram, que não o aceitaram, face ao qual houve atitudes de rechaço, de rejeição, de dúvidas. Mas você pode ler, por exemplo, no versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E o telespectador depois vai encontrar na sequência das páginas que houve aqueles que o receberam, aqueles que nele creram. Veja um exemplo, William. Você acabou de ler em 1:12, no prólogo, que houve aqueles que o receberam. Na sequência das páginas, este tema vai se reapresentar. O telespectador pode acompanhar, por exemplo, no capítulo 2, versículo 11. Pode observar. Este princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Mas os discípulos creram, alguns não creram, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e aqui há alguns que o receberam, os discípulos. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 53, William, você poderia ler? Sim. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e todos os da sua casa. Creu ele, creram os da sua casa. Aqueles que o receberam, que o acolheram, ou em outras palavras, que nele creram, a estes houve uma nova realidade a partir do momento de adesão. E no prólogo, de alguma maneira, já estava apontado. Aqueles que o receberam, aqueles que nele creram, deu-lhes o poder. A câmera pode mostrar claramente aqui, se possível for, o prólogo. Podemos ver prólogo. No prólogo se apresentam em largas linhas tudo o que virá depois, na sequência. Hoje e no próximo programa, nós vamos nos ocupar com o prólogo. Então, agora, com o prólogo do Evangelho de João. Sabe, o leitor, William, aquele que vai ler, que foi ler o Evangelho de João, ele nem sabe, os destinatários do Evangelho de João, eles nem sabem ainda, os personagens nem sabem do que será falado deles. Mas o leitor,
que está lendo agora, ele já sabe. João Batista, os discípulos, os personagens, Nicodemos, o cego de nascença, Lázaro, eles ainda não sabem o que deles será dito. Mas o leitor, que já leu o prólogo, de alguma maneira consegue antever, em largos delineamentos, qual será o grande tema da obra. Eis porque o prólogo. Então agora, vamos já no primeiro versículo. Telespectadora, telespectadora, por favor, tenha aí sua Bíblia em mãos, agora é preciso atenção. Você pode ler, William? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Caramba, no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? Algumas Bíblias traduzem, e também é correto, no princípio era a palavra. Está certo também? Há outros escritos mais técnicos e especializados que dizem no princípio era o Logos. E há até quem queira traduzir para tornar mais acessível o sentido da palavra verbo, logos, do termo palavra, às vezes traduzem no princípio era a comunicação. No princípio era a comunicação. Mas nós vamos ficar com verbo, ou também palavra. No princípio era a palavra. William, eu gostaria que você fosse lá no primeiro versículo do Gênesis, o início da Bíblia, bem no começo, primeiro versículo. Estamos aqui, primeiro versículo de João. Para entendê-lo, vamos também fazer uma visita a Gênesis 1:1. Pode ler, William? No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou. No começo de tudo, Deus fizera. Lá onde nada havia, passou a ser, a haver, a existir o céu e a terra. Agora voltemos a João, no início, para observar a diferença. Você pode ler, William? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, estamos terminando o primeiro quadro. Só quero chamar a atenção do telespectador. E você, William, fica atento, porque você, com esse charme, parece estar cuidando da sua própria imagem. Vamos lá. Sou brabo hoje estou brabo. Eu quero lembrar você que está em casa, hoje é dia 29. Você, associado da obra... Nós já vamos para o intervalo ou não? Agora vamos, você estragou tudo. Depois a gente continua. É que o senhor estava criando aí um clima e eu quebrei, né? Vai e não peques mais, William. Eu quero lembrar você, associado da obra Evangelizar é Preciso, hoje é dia 29 de maio. Seja fiel, nos ajude a continuar evangelizando. Inclusive, quero mandar um grande abraço para Arco Verde, Pernambuco, que passou a assistir a TV Evangelizar pelo canal 29, canal aberto. Deus abençoe todos vocês. Vamos para um breve intervalo cantando. Voltamos já. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Vou ler aqui algumas mensagens que chegaram no nosso Facebook. A Carol e o Ricardo estão dizendo assim: muito obrigado por tantas bênçãos assistindo esse programa. A Maria Martins, ela diz assim: estou assistindo aqui em Pernambuco. Adriana Rocha, Deus te abençoe, Dom Peruso. O Dário Cardoso, nos acompanhando do Rio de Janeiro. A Clotilde, sou aqui de Curitiba e vejo pela TV Evangelizar e peço orações por toda a minha família. Então, são algumas mensagens chegando aqui no nosso Facebook para o programa Conhecendo a Palavra. Querido telespectador, eu terminei o quadro anterior buscando uma maneira de explicar o verbo e o verbo de Deus. Estamos nos primeiros versículos do Evangelho de João. Verbo de Deus, ou palavra, ou logos, era um termo muito usual na literatura grega do tempo de João. Era um termo bastante recorrente, também fora dos círculos do cristianismo. E João, o evangelista, o autor do quarto evangelho, tomou esse termo muito corrente na linguagem filosófica e na sabedoria daquela época, tomou emprestado de uma outra cultura, se quisermos falar assim, para falar da palavra de Deus que se fizera carne. Eu gostaria que colocassem aqui na nossa tela o primeiro versículo. E eu gostaria de chamar a atenção a consciência do telespectador. Observemos, o William acabou de ler, ainda no quadro anterior, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Agora estamos aqui no primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio, ressonância da criação. Só que agora diz, era o verbo. Não foi criado. Não fala de uma criatura. Este uso no imperfeito, tempo verbal aqui no imperfeito, era, aponta para uma realidade que durava, que persistia, que existia até mesmo antes de qualquer criação. E verbo. O que pretende o evangelista com este termo? Que alguns traduzem por palavra. Era isso que eu gostaria que você, para ajudar o telespectador a compreender, William, eu gostaria que você se colocasse aqui à minha frente. Vamos fazer um jogo de cena aqui, para ajudar a compreender. Palavra. Na cultura da época, eu gostaria de explicar ao telespectador, quando eu pronuncio uma palavra, quando eu falo, quem fala é como se saísse de si para viver na vida daquele que ouve. E você que me ouve, não acolhe apenas as minhas ideias ou as minhas opiniões, acolhe a minha pessoa. Quando eu o ouço, você não apenas responde a perguntas, mas é como se quisesse sair de si para viver naquela a quem você fala e se dirige. Isto é palavra para o homem bíblico. Para nós, palavra é o enunciar um conteúdo, microfone, caneta. Para a cultura bíblica, o falar, a palavra de quem fala, pronuncia a sua pessoa. Telespectador, acompanhe-me aqui agora.
por favor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra ou o verbo era Deus. Quem fala é como se quisesse sair de si para existir na vida de quem ouve. É como se Deus, desde sempre, quisesse sair de si para viver lá onde Ele gostaria de fazer chegar sua palavra. Eu gostaria que o telespectador aqui compreendesse. Ainda não estamos falando de Jesus Cristo. O evangelista vai fazer isso logo a seguir. Mas agora ele está a refletir. Desde sempre, desde a eternidade, Deus queria pronunciar-se em palavra. Queria sair de si para existir em alguém. Desde sempre, Deus quis falar, quis ser palavra. Não esqueçamos, palavra, aquilo que sai do mais profundo de mim, eleva-me comigo para viver na existência de quem me ouve. Quando eu o ouço, eu acolho, não as ideias ou as opiniões ou os discursos, a pessoa que fala. Então aqui era Deus que desejava desde sempre, o verbo já estava lá, não foi criado, palavra, força, comunicação de Deus. O mundo ainda não fora criado e a palavra já estava lá, pronta para ser pronunciada. É prólogo de João. O que vamos ver depois vai explicar, vamos ver melhor. Mas o que o evangelista pretende que o leitor compreenda? Que muito antes que Jesus falasse, Deus já sonhava em fazer parte da história humana. De fato, alguns autores, até para explicar verbo, chamam projeto. No princípio era um projeto vivo, o de Deus estar entre nós. Vamos mais, agora vamos a uma leitura do segundo versículo e a próxima tela. Dificilmente, talvez você, telespectador, tenha se deparado com uma explicação, com esta explicação, porque dificilmente isso é explicado nos cursos bíblicos, dado que tem raízes muito profundas na filosofia do tempo. Mas vamos tentar. No princípio, ele estava com Deus. Pode ler, por favor, o segundo versículo, William? No princípio, ele estava com Deus. Sabe, telespectador, a tradução, nas nossas traduções, apresentam assim: no princípio o verbo estava com Deus. E não está errado. Temos também limitações na nossa língua portuguesa, ou nas línguas ocidentais que não traduzem. É sempre um problema traduzir. Não legam aquela gama de sentido da língua original. Mas mais do que no princípio ele estar com Deus, como se lá estivesse, numa posição, é estar voltado. No princípio, o verbo, a força, a comunicação divina estava voltada para Deus. Isto é, uma relação. Deus e sua palavra, Deus é fundamentalmente relação. Não é uma divindade perdida lá na eternidade, olhando-se no espelho numa espécie de autocontemplação. Fundamentalmente, Deus é relação
E a palavra, o verbo, estava voltado para Deus, Deus para a palavra. O evangelista o que pretende? Que o seu leitor compreenda. Deus é fundamentalmente relação, comunhão. E aquele de quem ele vai falar depois, o evangelista, é palavra pronunciada da relação que Deus quer ter com a humanidade. Desde o início já se pode vislumbrar. Deus não é um solitário, é comunhão. E a palavra que ele pronunciará é saída de si e comunicação de si para alguém. Passemos ao terceiro. Ele, aqui, é uma menção do verbo, pronome pessoal, menção da palavra, é pronome pessoal, e daí já aponta. Ele, o verbo, ou ela, a palavra, ou o logos, ou a comunicação, como alguém traduziu. Este pronome pessoal indica, sim, uma pessoa. Na nossa língua portuguesa, eu digo, esta caneta, ela está sobre a mesa. Usei ela para um objeto. Na cultura bíblica não é assim. Quando fala de ele ou de ela, é sempre uma pessoa. Então o verbo ou a palavra era uma pessoa. Depois, a partir também destes versículos, vai se falar da trindade de Deus. Mas o evangelista pretende que o seu leitor compreenda agora, já no início. Aquele de quem ele fala não é simplesmente algo criado, é uma pessoa, é a pessoa que estava diante de Deus, voltada para Deus, que se dirigia a Deus. Comunhão, fundamentalmente. E no princípio, que começo, não é um ponto cego. Agora não é nada, daí tem um começo, este seria o princípio. Não, não é isso. Se estava com ele, estava voltado para Deus, e este ele é uma pessoa, a pessoa do verbo, então desde sempre Deus foi uma relação de comunhão. Não é que tem começo. Nós compreendemos desde um começo, mas a comunhão é desde sempre. João, o evangelista, João, ou o nome que se lhe queira dar, por tradição se chamou João, mas o evangelista quer falar com palavras históricas de uma realidade que está acima da história. A mãe, para o seu neném, faz assim, dá vontade de te morder. Não fala assim a mãe? Para a sua criança, parece que lhe faltam palavras para todo aquele afeto que nutre pelo seu pequeno. João está tentando aqui usar este estilo, mas para falar de uma realidade que está muito acima dos limites da história, o próprio Deus. A outra tela pode ajudar. Vamos continuar, William. E agora temos aqui o versículo 3. William, hoje os versículos são bem curtos, deve ter percebido, mas tão complicados, hein? Telespectador, você acompanhe com atenção, porque talvez nunca tenha estudado estes versículos. Não sei se um dia vai estudar. Então vamos devagar, com paciência, fazendo verdadeiros contorcionismos aqui para ver se conseguimos explicar. É fácil para você, William, simplesmente ler o que eu peço que faça. Eu tenho que explicar aqui, dá uma mão de obra. Então, vai lá, ajuda esse pobre homem. Capítulo 1, versículo 3, William.
tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Está escrito assim aqui. Tudo foi feito por meio dele. Esse tema é tão complicado que até me dá sede. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. Parece uma coisa tão banal, né? Tudo foi feito. Com isso e sem isso, nada foi feito. Quase repetitivo. Ou, vou ler para você como é que o evangelista escreveu literalmente. Olhe, tudo existiu por meio dele. William, telespectador, literalmente está escrito assim: tudo existiu por meio dele, e sem ele, nada existiu do que existe. Mas que circunlocução, palavras que se repetem, não podia ser mais direto? É preciso que entendamos. Aqui há um passo decisivo, porque agora articula o verbo com o mundo criado. Isto é, no versículo anterior o verbo se dirigia a Deus, relacionava-se com Deus. Agora, por meio do verbo, ou por meio da palavra, ou por meio da força de Deus, que é uma pessoa, ou pelo verbo, palavra, comunicação, pela comunicação de Deus, o que nada era, passou a ser. Ou seja, o verbo aqui traduzido, existir, torna-se um aspecto dinâmico dentro da história. Algo se põe em movimento neste mundo, porque Deus pronunciou-se através de sua palavra. No falar de Deus, palavra é pessoa, não esqueçamos, na comunicação de Deus, comunicação é pessoa. Na medida em que Deus pronunciou sua afeição, algo surgiu. Vamos a um exemplo. Eu sou seu amigo. Não dá para eu dizer sou seu amigo sem palavra. Fico aqui pertinho, carrancudo. Existe comunicação aqui? Eu quero dizer que sou seu amigo. Efeito desta palavra, minha voz. William, meu amigo. Aqui, efeito de Deus falar de si mesmo, algo surgiu. O mundo criado. Sem ele nada foi feito, elimina qualquer exceção. Tudo o que existe é uma espécie de palavra pronunciada da vontade e da criatividade de Deus. Já os gregos pensavam assim de certa maneira. Sigamos um pouco mais, por favor, e daí o outro versículo vai nos ajudar um pouco mais. William, você pode ler, por favor. O que foi feito por meio dele era vida, e a vida era a luz dos homens. Opa! Dá um novo passo. Tudo, o verbo era Deus. O verbo estava voltado para Deus. Tudo o que foi feito por meio do verbo. Nada do que existe foi feito sem ele. O que foi feito por ele era vida. Parece que a cada versículo há um passo a mais, há um desdobramento. Vamos chegar em Jesus Cristo como um humano, filho dentre os irmãos nosso, pessoa humana que está a ser retrato humano da pessoa de Deus, mas estamos indo devagar.
um passo depois de outro, até chegar ao versículo 14. Lá encontraremos este ápice. De qualquer maneira, o que foi feito por meio dele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Que vida? Não é falar de sentido absoluto, vida num sentido biológico. Estava escrito assim. Observemos, tudo o que foi feito por meio dele era vida. Não tem um sentido biológico ou um sentido físico material. O que é? Se faltar o verbo, existe a morte. Se houver a ação e a palavra de Deus, e então há movimento, há dinamismo. Onde falta, existe nada. Aqui, toda a existência está em relação com Deus. Todo o mundo existente é resultado do querer benevolente de Deus, e a vida era a luz dos homens. Claro, luz é uma metáfora. Todavia, luz. Quem não tem luz não tem caminho, não tem direção, não tem sentido, não sabe por que existe. Mas se a vida era, agora tem artigo, a luz dos homens, então tudo o que por meio da palavra de Deus, verbo de Deus, pessoa de Deus foi feito, então tudo o que por ele foi feito tem um sentido iluminador, tem um significado de iluminação. O homem, a humanidade tem direção, tem sentido, tem horizonte, pode ter metas, é capaz de conferir uma direção sadia à sua própria história. Mas é um novo passo. O verbo agora não está voltado só para Deus. Agora o verbo, palavra, força, comunicação de Deus, agora é também luz para a humanidade. É uma sequência de passos do verbo que estava com Deus, agora um verbo que atua na história. Tudo isso o evangelista faz para concluir depois: e o verbo de Deus habitou entre nós, fazendo-se um dos nossos. Como uma novela. A cada capítulo, um novo passo do grande enredo até que chega ao seu ápice. É assim que o evangelista quer fazer com este prólogo no quarto evangelho. Vamos ao intervalo? Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero lembrar a você, associado da obra Evangelizar, hoje é dia 29 de maio. Nós estamos com a campanha de expansão da TV Evangelizar, que recebe o nome de Campanha das Santas Chagas. No mês de abril, nós chegamos em Olinda, Recife, que agora nos acompanha pelo canal 47. Nesse mês de maio, nós chegamos em Arco Verde, Pernambuco, agora nos acompanhando pelo canal 26. E você pode nos ajudar a expandir a TV Evangelizar na região Nordeste, Sul, Centro-Oeste, região Norte, região Nordeste, também região Sudeste, fazendo uma contribuição extra. Faça uma contribuição extra hoje e nos ajude a continuar espalhando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e
agitar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Lembrando que logo mais às 8h45 teremos o programa Envelhecer de Bem com a Vida, um programa em parceria da TV Evangelizar e também a Pastoral da Pessoa Idosa. Mas vamos ler agora algumas mensagens, Dom Peruso, que está chegando aqui no nosso Facebook. A Maria José, sou de Tacunhaém, Pernambuco. Grande abraço para vocês. Josiane de Fraga, Barra de São Francisco, interior do Espírito Santo. A Ana, sou de Castro, Paraná, assistindo pela TV Evangelizar. Rosa Maria, boa noite, estou em Colleyville, Estados Unidos, assistindo pelo aplicativo da TV Evangelizar. A Cida Cardoso, boa noite, sou de Laguna, Santa Catarina. Ótimo. Como é que é? Nós agora estamos chegando em Arco Verde. Colleyville, Estados Unidos. Sim, mas tem um outro canal que... Arco Verde, isso, canal 26.1, Pernambuco. No mês passado nós chegamos em Olinda, né? Passamos a chegar em Olinda pelo canal 47. Agora esse mês de maio, Arco Verde, Pernambuco, nos acompanhando pelo canal 26. Ei, telespectador, você nos ajuda. Pela causa da evangelização, vale a pena. Vamos juntos. A causa é comum. E onde se faz chegar o Evangelho, eu não tenho dúvidas, os que colaboram para isso, a estes o próprio Deus será muito grato. Estamos vendo aqui que a palavra, o verbo, desde a eternidade, cultivava, se dá para falar assim, um sadio anseio de um dia pronunciar-se na história. Aliás, vamos voltar ao versículo anterior, o 4. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, William, o nosso Vinícius, a Joelma, bonitos e feios, bonitos eles, feios nós, William, mas era a luz dos homens. O verbo era vida, vida era luz para os homens, vida de Deus, relação, comunhão, afeto, luz dos homens. Não era para alguns escolhidos, para um grupo seleto de herdeiros das afeições eternas de Deus. Não, era para a humanidade inteira. Desde a eternidade, Deus queria manifestar-se à humanidade inteira. E aí, vamos dar mais um passo. O próximo versículo vai nos ajudar nesta sequência de passos até chegar ao momento em que o Verbo se fez carne. Versículo 5, por favor, você pode ler, William. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Telespectador amigo, telespectadora amiga, e William, amigo também, e a Joelma também. Observemos, eu aponto e você lê, William. E a luz brilha. Brilha, está no presente. Vamos seguindo. Começo de novo. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Apreenderam com 2 Es.
não captaram. Não é aprender de aprendizado, de algo que é ensinado e daí aprende. Aí é aprender com um e apenas. Vamos ajudar aqui na tradução para depois buscar a compreensão. Acolher, este verbo, apreender, em grego, olha que palavrão, em grego o verbo é katalambano, uma palavra da língua grega, que quer dizer acolher, compreender ou então deter, apoderar-se ou impedir. Esta tradução da Bíblia de Jerusalém escolheu apreenderam. As trevas não a apreenderam, não a compreenderam, não a captaram. A Bíblia da CNBB, por exemplo, traduz: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a dominaram. Ou então não se apoderaram, ou então não a impediram. Parece melhor. Essa tradução não é a mais correta, assim me parece, e o mais correto, o mais acertado, que ajusta-se melhor ao contexto de João e a luz brilha nas trevas, ao contexto do quarto evangelho, mas as trevas não a acolheram. Mas tá, independente de tradução, o que estamos aqui a falar, o que o evangelista pretende? Notemos, treva, no pensamento bíblico, é uma entidade hostil à luz. Na treva, não há rumos, não há sentido. Há um mal que atua. A morte. Agora a luz brilha. Importante este presente. No presente, na língua grega e na nossa língua, há diferença. Observemos, já expliquei quando estávamos num dos textos de Lucas. Eu bato. Presente. Eu bato. E permaneço a bater. E dura o ato de bater. E não paro de bater. E ele continua e permanece batendo. O presente na língua grega fala de uma ação que perdura, que não para, que atravessa os tempos e as situações. Agora voltemos à luz. A vida brilha. As trevas não a dominaram. Também pode ser não a acolheram. As trevas não a frearam. As trevas não a frearam. A luz permanece brilhando. Ainda que trevas haja, atuou no passado, tentou no passado, mas a luz permanece. Há pouco tempo celebrávamos a ressurreição, não como um ato de Jesus sair do túmulo e pronto, mas de uma vida nova que não cessa mais, que permanece. De alguma maneira, aqui no prólogo, está, com estes usos verbais, a anunciar aquilo que depois não mais cessará. As trevas tentaram frear, mas a luz permanece a brilhar. Eu expliquei no início, William, que o prólogo, de alguma maneira, antecipa o que será apresentado. E aí, a luz brilha no presente, as trevas não a dominaram, está antecipando o que vai acontecer no decurso das páginas seguintes.
haverá quem queira objetar-se à luz, até apagá-la. As trevas não a acolheram, mas a luz continuará a brilhar. Está no presente. Escrito no presente quer dizer isso. A luz brilha. Mais um passo. E agora apareceu a luz também, né? Aliás, eu gostaria, antes de continuar, que o telespectador me acompanhasse e a turma queira voltar à primeira das telas para observar uma sequência de passos. Isso é para fins didáticos. No princípio não teve começo e continuava. Era o verbo. Desde sempre era o verbo. Primeira afirmação. Por favor, passo seguinte, tela seguinte. O verbo ou a palavra estava voltada ou dirigia-se para Deus. Se no princípio era a palavra, o passo seguinte, a palavra voltava-se para Deus. Telespectador amigo, queira acompanhar comigo. Vai lá, o outro. Tudo foi feito por meio dele. Se no princípio era a palavra. No passo seguinte, a palavra estava voltada para Deus. No terceiro passo, tudo foi feito por meio da palavra. E nada do que existe sem a palavra. E daí, qual é o quarto passo? Vamos observar. E aquela palavra era luz para os homens. O outro passo. E agora, qual é o outro passo a seguir? O passo seguinte. A luz, e aquela luz brilha nas trevas. E as trevas tentaram impedir, mas não conseguiram. E daí vamos ao outro passo. Estamos sempre uma sequência de passos, onde o autor, o evangelista quer chegar. Vai lá, 6. Agora um fato aí, mais um fato novo. Qual é? Ou um outro passo? Pode ler, William? Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ué, parece que é uma ruptura, né? Houve um homem enviado por Deus, mas estava falando do verbo, o verbo era luz, a luz era vida, vida para todos os homens, e agora aparece um personagem estranho? Não, não é estranho. O que acontece aqui? Parece começar uma história narrativa, né? Uma outra história. Mas está ligado ao tema da luz, nós vamos ver no versículo 7. Então, continua. O que está a acontecer no novo passo? Agora começamos a entrar na história concreta. Houve um homem, tinha nome, era João. Estamos nos passos e nos dias da humanidade. Quem era? Observemos. Era uma pessoa. O que lhe incumbia? O que fazia? Era enviado por Deus. Ou seja, Deus que entra na história da humanidade, nos passos da humanidade, mediante o seu enviado. Envia. Tem nome. E o que pretende com isso? O agente principal, porém, é sempre Deus. O verbo estava com Deus. Era Deus. A vida era luz para os homens. Agora há um homem que Deus enviou. Seu nome era João. O que está fazendo esse João aí? O que tem? Veio para o quê? A que foi enviado? Estamos na sequência dos passos, entrando na história da humanidade. E este João, por Deus enviado, vai fazer o quê?
A próxima tela vai nos ensinar, vai nos ajudar, e o William vai ler. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Veio como testemunha da luz. A vida era a luz dos homens. Voltemos. Luz. Onde houver luz para os homens, então a história dos homens terá direção, terá sentido, terá metas, será expressiva, visível, reconhecível. Este homem chamado João, que fora enviado por Deus, isso no versículo 6, agora nós estamos no 7, veio como testemunha da luz, veio declarar-se em favor da luz, veio avivar a percepção de que a luz está entre a humanidade. Veio dizer, se o verbo era a luz dos homens, veio dizer que esse enviado que é João, que ouvindo o que ele anuncia, é possível crer. Agora é a primeira vez que aparece a palavra crer. O que pretende o evangelista que o seu leitor compreenda? Estamos no prólogo. O prólogo anuncia nas suas primeiras páginas o que virá a seguir. Pretende o evangelista que o leitor, já no início, perceba que para compreender e acolher a luz, é preciso crer. Não é uma operação intelectual, não é uma argumentação lógica, será preciso uma atitude de fé. E você queira ver o William lá no versículo 2:11. Só para perceber, nós já lemos uma vez, você já leu? Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Em João 1:7, no capítulo 1, versículo 7, está escrito: veio um homem enviado por Deus para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem. João Batista, o precursor. Agora chegou o verbo, se fez carne, e os discípulos creram. Lá no capítulo 2, versículo 10. Ou seja, o que está escrito no prólogo será desdobrado depois. Mas já no prólogo, para que se perceba a luz, ele dá testemunho da luz. Para que se perceba a luz, será preciso crer. Será preciso fé. Em certo momento vamos explicar o que significa crer. Mas por agora, o leitor vai observar o William nas páginas que vierem a seguir. Se eu quiser compreender, dado que vou ler, estou lendo o prólogo e já percebo, para que eu possa compreender o que vem a seguir, terei que ser um homem, uma mulher que crê. Não se trata, pois, de acolher argumentos lógicos, mas de acolher com fé o testemunho que ele vai dar. E estava esquecendo até, eu gostaria que o telespectador percebesse, mediante a sua leitura, William,
Queira ler outra vez o versículo 7. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Eu gostaria aqui de chamar a atenção, telespectador. Observemos aqui este pronome. Todos. Todos crescem. Assim como estava escrito no versículo anterior, que a vida era luz dos homens para falar de toda a humanidade. O testemunho da luz que aquele homem chamado João vai dar acerca do verbo ou da palavra, aquele testemunho não é simplesmente uma espécie de verdade, de ideia abstrata, de um pensamento, de uma opinião. É para que se pudesse crer que a luz de Deus, o verbo da vida, está a participar dos dias da humanidade, está vestido de humanidade, para que todos, não alguns, não uns poucos, não os selecionados, mas todos os que forem, que voltarem seus olhos para as páginas, se crerem, podem acolher a luz. Ou seja, não se trata aqui de pré-selecionar os eleitos e os salvos. Trata-se sim de colocar diante do leitor, de todos os leitores, de qualquer leitor que se crer, poderá compreender e ter acesso à luz que é vida. Foi um novo passo. Agora houve um homem chamado João que dá testemunho da luz. E aí nós vamos ver o outro versículo, por favor. São os últimos instantes do programa de hoje. Como tudo é rápido. O que tem no seguinte? Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, aquele homem chamado João não era a luz. Se antes houve um homem que era João, que veio para dar testemunho, agora diz quem não é. É uma espécie de reforço, para que não se façam confusões. E ao início, ao tempo do Evangelho, quando foi escrito o livro, havia confusões. Houve quem pensasse que João Batista era ele o Messias e o Salvador. E aqui pretende, desde logo, já no prólogo, que o leitor saiba. O Salvador não é João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, em 1:28 vai aparecer esse tema outra vez. De qualquer maneira, o enfoque e o destaque para essa figura de João, se era para dar testemunho, não é a luz, mas é um instrumento ou é um servo da luz, para que a luz possa ser percebida na sua presença. Para que a luz possa ser acolhida, este homem João está a participar dos dias, dos caminhos, dos anúncios, das mensagens. É como se pretendesse o evangelista que haja discernimento, reconheçam quem é servo e acolham a verdadeira luz. O leitor depois, no decurso das páginas, vai se deparar com situações assim. És tu o Messias? E João, não, eu não sou, mas aquele que virá depois de mim, ele é. Agora é o prólogo. Daqui a pouco, nos capítulos seguintes, veremos o que o prólogo está a anunciar agora. E isso nós vamos ver no próximo programa. Estaremos na sequência do prólogo do Evangelho,
demoramos aqui, eu sei, um programa inteiro para apenas 8 versículos. Mas se compreendermos bem agora, será bem mais fácil lançar um olhar àqueles textos e àquelas páginas que virão a seguir. É por isso que nos detivemos com mais vagar nesses versículos iniciais. Mas eu deixo um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Mais 2 semanas e vamos nos encontrar. Porque agora você percebeu, a cada 15 dias estamos aqui. O ano passado eu dei alguns saltos, nem sempre era possível, mas agora disciplinei o meu tempo. O William colocou-me nos trilhos e aqui estou eu todo sorridente, cada 15 dias, regularmente, a falar da palavra de Deus, porque vale a pena. Muita alegria, nós estamos chegando então no final do nosso programa, lembrando que todos os programas, Conhecendo a Palavra, principalmente, você pode encontrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Logo mais às 8h45, o programa Envelhecer de Bem com a Vida, parceria da TV Evangelizar, Pastoral da Pessoa Idosa. Que Deus abençoe você, fique com Deus. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.